Olá, meus amigos do Grupo Recall. Olha, a aula hoje é sobre propostas comerciais. Como grandes vendedores, que todos vocês são, você sabe que é importante ter um compromisso em fazer propostas mais pessoais do que supérfluas e que não tenham conexão com cada cliente. Ou seja, a venda consultiva, a venda que tem o DNA da venda, o DNA do cliente, é uma venda que traz fatos e não afirmações, não conjecturas, improvisações. Nestes tempos agora, vai vender aquele que no seu jeito de ser, com um volume interessante de conteúdo para comprovar credibilidade, urgência, criar desejo de compra, me trouxer informações que sejam relevantes ao meu negócio, à minha vida, ao meu status como cliente. Então, relacionamento é fundamental. Para aumentar isso, eu vou trazer hoje aqui uma ideia, uma sequência para você de componentes que sua proposta comercial precisa ter para se tornar uma proposta única de valor. Então, vamos começar pelos fatos. Um fato não é uma afirmação. Se eu falar que, lendo o meu livro, Sucesso em Vendas, você aumentará suas vendas em 12% no primeiro mês, você provavelmente não vai acreditar, porque você vai falar assim, poxa vida, mas com base em que ele está me dando essa informação? Como ele chegou nesses 12%? Como é que ele garante que isso acontecerá? Parece um pouco papo de vendedor. Agora, se eu trouxer a informação para vocês de que o método Sucesso em Vendas e o uso do livro numa grande construtora chamada Brookfield Incorporações, no Centro-Oeste brasileiro, um treinamento que eu fiz com esse tema e com esse livro, nós tivemos no primeiro mês um crescimento de 12% em média em vendas, tiveram vendedores com 30%, 40% mais de produtividade, aí eu estou te trazendo o fato, a evidência, que comprova que o que eu estou falando tem veracidade, tem verdade, tem sustentação. Ninguém vai comprar de você, agora principalmente, se você não tiver um fato muito interessante e muito relevante para ele. O senso de urgência não se dá pelo desconto, pela oportunidade da oferta somente. Se dá pelo quanto aquilo é importante para a vida e para o negócio do nosso potencial cliente. Então, quanto você conhece dos clientes antes de fazer a proposta? Esse é o ponto-chave. Quando eu falei nos módulos anteriores sobre relacionamento, rapport, DNA da venda, ou DNA do cliente, é para dizer que num modelo consultivo, empreendedor de vendas, onde a gente consegue vender mais produtos para o mesmo cliente, onde a gente consegue aumentar o ticket médio, onde a gente consegue fazer ele comprar ou até pagar mais caro que o concorrente, passa por uma relação de confiança e credibilidade, demanda relacionamento, demanda entendimento, para depois ter o atendimento. Então a arte da pergunta lá não pode ser descartado. Quanto de informações valiosas você descobriu do seu cliente para revelar as reais motivações e permissões para ele comprar agora? Se você não as tem, fica difícil fazer uma proposta única de valor. Porque os fatos, ou seja, que são verdadeiros e positivos, remetem a benefícios. E esses benefícios têm que suprir necessidades. Se a pessoa quer economia, não adianta ficar mostrando fatos que não tenham nada a ver com economia. Se a pessoa quer luxo, quer aumentar a quantidade de clientes, quer fortalecer a marca dela, quer ser vista, considerada como opção de compra, quer um reconhecimento dos seus clientes, eu tenho que trazer fatos que promoverão isso. Se a sobrevivência do negócio, ela precisa do produto para o negócio continuar funcionando, traga fatos sobre isso, sobre, olha, vamos manter o seu negócio funcionando, vamos diversificar a sua gama de produtos para atingir mais clientes. Vamos escolher por esse produto que ele te traz muito mais segurança, qualidade de vida para a sua família, no caso da venda de um bem de consumo. Então, depende do produto, depende principalmente da necessidade, da motivação do cliente, para que você traga fatos, portanto, que tenham benefícios ligados à vida dele ou ao negócio dele. O mais importante na sustentação, eu chamo de fórmula de evidências. Quando você quer convencer uma pessoa a comprar alguma coisa e quer
comprovar que aquilo que você está dizendo é útil, relevante, verdadeiro, você traz provas. Quando a gente vê, por exemplo, uma pesquisa Ibope, a gente fica em dúvida, mas a fonte é o Ibope. Quando você vê um dado que a gente cansa de ver na televisão, aí, nível de aprovação de tal político, nível de aprovação em relação a Datafolha. O Datafolha é que está sustentando aquela estatística, aquela pesquisa. A fonte é importante. Por isso que o bom vendedor lê jornais, revistas, blogs, sites, tem informações generalistas de economia, de tendências, de situações, de futuro, de liquidez, de matemática, de informática. Tem que reunir todos esses elementos para poder ter um argumento que dê mais segurança para o cliente. Mas não é só esse ferramental racional. Acho que o ferramental de um grande vendedor que cria fatos também passa pela comunicação, pela criatividade, pelo contador de histórias que todos nós temos que ser, pelo histórico que você tem na área comercial, pelos momentos que você passou, acontecimentos que você tenha para contar para os outros. Isso também elucida bastante uma conversa. Conte algo que você presenciou em um outro cliente, conte uma coisa que você fez no passado que deu muito certo, traga um case de sucesso, conte uma história. As pessoas adoram ouvir causos. Isso também sustenta o fato e o benefício que você está querendo vender. Agora, eu comecei por fato, falei de benefício e falei da evidência. Evidência é a prova. A prova, muitas vezes, é a sua história, mas pode ser um dado estatístico, pode ser um jornal, uma revista. Essa prova tem que ter congruência com fatos e benefícios apresentados. São os 3 primeiros itens de uma boa proposta comercial. O 4º item é a parte que normalmente você já faz. Preço, prazo, condições de fornecimento, condições de pagamento, características técnicas, etc, etc, etc. Nesse momento, vem o preço. Note que o preço é o 4º ponto somente de uma proposta. Uma proposta única de valor não passa por preço, ela passa pelo contexto. A relevância, a urgência, aquilo que o cliente quer comprar, tem mais a ver com o seu discurso, ou terá mais importância no seu discurso, do que o quanto ele irá pagar. Preço não tem nada a ver, preço não é tudo, né? Então, eu gosto de enfatizar isso, porque é um dos itens que vai ser negociado. Talvez seja a objeção do cliente, talvez nesse momento o cliente tenha outras preocupações, muitas vezes nem é o preço, mas é o futuro, o que vai acontecer com o mercado, a insegurança, o negócio dele parado, as opções que ele tem. Então, entrar numa visão única de preço é muito ruim para você, para o negócio e para o cliente também, porque você é um criador de alternativas, né? Um construidor, um construtor de estradas novas, de alternativas, de caminhos, para esse cliente perceber que você está ali verdadeiramente querendo ajudá-lo a ter a melhor oferta, a ter o melhor produto, a ter o resultado, principalmente, que ele espera, a conquistar junto com ele isso. O Frank Bettger, autor do livro do Fracasso ao Sucesso Mesmo, dizia que o melhor vendedor do mundo é aquele que vê as dificuldades de um cliente, as compra como se fossem dele, na verdade, e passa a ser um desafio deles, portanto, do cliente e do vendedor, superá-las, trabalhá-las com soluções criativas e com alternativas. Portanto, aqui fica uma outra chamada também da sua proposta. Tenha sempre um plano B, um plano C. Não tente vender uma única situação, um único formato, porque se você não tiver alternativa A sendo possível, nesse momento, você tem o plano B e o plano C. Por isso que é importante ter um combo de soluções, ter uma proposta de maior valor e também uma de um valor intermediário, por que não dizer uma de menor valor. Não entregue todas as cartas na manga na apresentação da proposta. Deixa as alternativas depois para a hora de responder objeções. Uma das coisas que eu gosto muito na arte de apresentar a proposta, além de ter um bom ferramental, de ter um bom
estudo de caso, exemplos, as pessoas adoram ouvir histórias e tal, é a gente narrar essa história com o uso de palavras que se aproximem do interlocutor. O cliente se comporta de maneira diferente, dependendo das palavras que a gente usa. Vou dar um exemplo aqui assim, se eu disser que eu tenho 3 casas para vender, uma delas era uma montanha, uma visão linda, uma paisagem incrível, a vista, o visual do local é sensacional, é uma casa, um chalé praticamente, todo em madeira, gostoso de estar ali, vocês vão ficar boquiabertos quando verem essa casa. Eu tenho uma outra casa que ela é tranquila, o local é silencioso, a natureza é o único som presente, os passarinhos, o riacho, o lago que tem lá perto, a natureza pulsante naquele lugar, se pode ouvir, é gostoso demais dormir, e o silêncio, sem contar, que você tem a tranquilidade. E tem uma outra casa, também estou vendendo, que ela é aconchegante demais. As pessoas vão conviver, as pessoas que você ama estarão ali, certamente naquela sala ampla, confortável, aconchegante. É possível sentir o calor humano naquela casa. É uma casa muito especial, muito confortável. Qual dessas casas será que você preferiria? A primeira, pelo visual, a segunda, pelo som dos passarinhos, ou a terceira, pelo calor humano? Note que eu posso estar falando da mesma casa, com uma narrativa completamente diferente. E eu gosto desse exemplo para dizer o seguinte, para se aproximar do outro, perceba que tipo de palavras ele usa. Nós somos mais visuais, mais auditivos, ou mais sinestésicos, como se diz em programação neurolinguística. Para você criar uma visão de solução, fazendo o outro imaginar ele tendo agora soluções que ele deseja e que não deve adiar por conta de pandemia ou qualquer outro assunto, porque ele ganhará agora, ele sentirá prazer agora, ele resolverá um problema agora, ele evitará preocupações, ele lucrará agora. Só que você coloca esse lucro, essa tranquilidade e essa oportunidade numa narrativa que tenha palavras condizentes com o perfil de cada pessoa. Experimente fazer isso. Comece a perceber mais. Tem uma regra dos grandes apresentadores e negociadores de vendas, que é o POI, que está escrito na linha do trem. Pare, olhe e escute. Quando você presta atenção no seu cliente, se coloca no lugar dele, no exercício de enxergar com os olhos dele, de usar termos que ele usou durante a entrevista, de falar do DNA dele, que é o desejo nunca aparente, como eu revelei no outro vídeo, você aumenta as suas chances de criar desejo de compra agora e não depois. Portanto, uma proposta comercial tem que ter fato, benefício, evidência, aplicação, e tem que ter uma última coisa, uma pergunta avaliativa. Além dessa narração gostosa, feita com palavras condizentes com o perfil da pessoa. Tem que ter uma pergunta aberta. O que lhe parece a minha proposta? Lembre-se que não é o momento de fechar quando você apresenta a proposta, porque existe uma etapa importante que valida se você está no caminho certo, que é quando você escuta objeções. Quem não gosta de objeções vai ver na nossa próxima aula como lidar com elas, como reagir emocionalmente a elas e por que elas são tão importantes para o nosso processo de vendas, de negociação e de concretização dos nossos negócios em andamento. Por isso, experimente se moldar mais a cada situação, organizando melhor o seu discurso, a estrutura da sua proposta e preparando-se fortemente para responder objeções, porque você fará grandes apresentações ligadas à vida do cliente, ao negócio dele, e as objeções serão fáceis, eu diria, de se trabalhar quando se tem esse nível de profissionalismo. Muito sucesso e até a próxima!